Oi, pessoal, vamos para nossa aula de ferramentas número 2, tá? Bom, gente, na nossa última aula, nós deixamos nosso molde assim, tá? E eu vou ensinar algumas ferramentas super importantes que a gente tem dentro do sistema. Vamos abrir na aba de produção a ferramenta dobrar e desdobrar. Em algumas versões mais antigas, como a versão 14, essa ferramenta ela está unificada em uma ferramenta só. Para a gente desdobrar esse molde, a gente vem na aba produção, escolhe a ferramenta desdobrar. Vamos seguir sempre as informações contidas na barra azul, que nos ajuda a fazer as ações certas, certo? Então, aqui eu vou primeiro indicar o molde. Já clicando no local onde eu vou fazer a ação de desdobrar o molde. Algumas versões mais antigas, como a 14, ele tem outras opções aqui, como, por exemplo, determinar o sentido de desdobrar. Tem também a opção de você trocar a ferramenta para dobrar e desdobrar. Como eu falei anteriormente, ele é unificado, tá? Então, eu desdobro o molde. Lembrando que aqui, se você clicar no local errado, você pode desdobrar o molde para outro lugar, para qualquer direção que você gire o mouse, tá? Então, a ação de desdobrar foi feita. Vamos para mais uma ferramenta, a ferramenta de dobrar. A gente agora vai dobrar esse mesmo molde para a gente testar essa segunda ferramenta. Ela está posicionada aqui na parte de cima, certo? Em cima do desdobrar. Lembrando mais uma vez que na versão 14 é unificado essa ferramenta em uma só. Aí aqui no dobrar eu tenho o modo de dobra, que pode ser vertical, horizontal ou elemento. Nesse caso, eu vou manter a dobra na vertical, tá? E pode também ser colocado na horizontal, mas não faria sentido, porque quando a gente dobra o molde ou desdobra, a gente está querendo deixar de um único jeito, de uma única forma. Se fosse para dobrar desse jeito, a gente usaria outro tipo de ferramenta, por exemplo, como cortar, mas não é o caso. Então, eu vou colocar para dobrar na vertical. Aí ele me pergunta aqui na barrinha, confirma o molde dobrado? Aí você clica com o botão esquerdo do mouse sempre, para confirmar as ações. Vamos lá. Vou voltar aqui que eu dobrei para o lado errado. À medida que você move o cursor do mouse para um lado ou para o outro, você já está escolhendo o lado onde ele vai ser dobrado. Pronto, feito. Ferramenta explicada com sucesso. As duas, né? Então, agora vamos para a aba construção, que eu vou ensinar vocês a cortar um molde. Seja um corte reto ou um corte arredondado, tá? Então, a gente tem as ferramentas de reta e curva nessa aba, que foram explicadas na aula anterior. A ferramenta de reta, que é a primeira aqui, a gente precisa utilizar essas ferramentas antes do corte, porque ele sempre vai pedir uma linha de referência que você indique onde aquele corte vai acontecer. Por exemplo, você está cortando essa base aqui, né? E digamos que eu queira fazer um corte desse jeito. A primeira coisa que eu tenho que fazer é usar a ferramenta de reta, aqui eu cancelo, tá? Que é para ele parar de fazer as retas, para o sistema entender qual é a linha de referência, certo? Então, a gente vem para a aba Produção, e lá no finalzinho a gente tem a ferramenta de cortar. Eu vou selecionar ela, certo? A princípio, eu vou fazer um corte simples, só para explicar como usa a ferramenta para vocês. Em seguida, a gente vai cortar de outras formas diferentes,
com margem de costura, com medidas, para que vocês entendam como usa de uma forma de quem está fazendo uma modelagem, né? Porque tudo que a gente faz dentro de modelagem, a gente faz com medidas. Então, com a ferramenta de corte selecionada, a minha barrinha vai pedir aqui para eu indicar o molde. Eu indico o molde. Aí ele pergunta, confirma o molde, indique o contorno do corte. Então, o contorno de corte é essa linha que eu já fiz, tá? Eu vou clicar em cima dela, exatamente em cima da linha. Confirma elemento? Sim. Aí vocês vão confirmar. Pronto. À medida que você efetuou o corte, o próprio sistema já renomeia o molde, que era 1, em 2. Notem que vocês têm uma posição de fio e um nome em cima do molde, que é para indicar que agora, antes eles eram 1 e agora eles são 2, tá? Então, corte é efetuado com sucesso. Caso você queira conferir se esse molde foi cortado ou não, você pode, com a ferramenta de seleção habilitada, que é essa setinha aqui de cima, e pode mover as partes e conferir que o corte foi efetuado com sucesso, certo? Vamos para a próxima ferramenta, a ferramenta de unir. Digamos que agora eu precise juntar esses dois moldes para uni-los, tá? Ou qualquer outro que você queira juntar, certo? Eu venho aqui na ferramenta que está abaixo de cortar, unir, certo? E vou indicar o primeiro molde. Tanto faz se vai ser esse ou se vai ser esse outro aqui, certo? Mas vocês precisam indicar o primeiro. Digamos que eu comece por aqui. Eu já começo indicando o molde e clicando exatamente em cima da linha que eu vou fazer a emenda, tá? Indique o fim da união. Vai ser aqui e pronto, eu vou confirmar, certo? Indique o segundo molde. Então, eu venho para o segundo molde, já na parte onde eu quero fazer, exatamente aqui a união. Clico 2 vezes, confirmando a operação, certo? Aí ele vai pedir aqui os pontos de referência para você fazer a emenda, certo? Eu posso clicar nesse ou clicar nesse. Vejam que aparecem para vocês duas extremidades, que são as áreas de emenda. Então, eu posso clicar aqui, certo? A barrinha vai me pedir para indicar a segunda referência e eu vou indicar aqui, certo? O que aconteceria se eu indicasse o ponto contrário? O molde ia ser emendado torto, certo? Aqui, ó, confirmou, o molde está pronto. A emenda. Aí notem que fez 2 pontinhos de controle aqui, tá certo? Depois a gente vai remover. Vou apagar essa linha aqui de volta e agora a gente vai retornar à aba construção para eu ensinar para vocês como faz o corte curvo. É exatamente do mesmo jeito, tá? Eu vou só apenas selecionar uma ferramenta diferente, que é a ferramenta de curva, para fazer a minha linha de referência para o corte. Eu vou fazer uma linha qualquer aqui, tá? Digamos que seja essa aqui, que eu cancelo. E eu venho na aba produção, ferramenta cortar, e vou fazer o corte nesse local indicado. Do mesmo jeito que eu fiz a outra ação. Primeiro eu indico o molde, depois eu indico a linha de corte. Sempre clicando em cima das linhas para fazer as indicações. Pronto, corte está feito. Agora eu vou voltar um pouquinho a essa ação para eu explicar algumas particularidades dessa ferramenta. Geralmente, quando a gente efetua esses cortes na modelagem, a gente precisa ter uma medida de referência. A gente não faz cortes aleatórios, tá? Porque tudo que a gente trabalha dentro de modelagem, a gente precisa de medidas. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a linha de referência
com uma medida específica. Vamos voltar na aba construção. A primeira ferramenta de reta, certo? Eu volto aqui no meu molde, certo? Lembrando para vocês que todos esses pontos que vocês estão vendo são pontos de controle. E eu preciso usá-los como referência para fazer algumas marcações para medidas. Então, eu venho aqui, certo? Para indicar o ponto. Nessa minha versão 15, eu preciso fazer o snap, que é um clique em cima do scroll do mouse, mas em algumas versões eu só preciso posicionar o cursor do mouse em cima do ponto que eu vou usar como ponto de referência. Então, aqui eu habilito o perímetro, eu digito 25, que seria uma medida de referência. Aí aqui eu posso clicar em aplicar para algumas versões, ou dar um Enter. Aí aqui eu tenho a minha referenciazinha já marcada, tá vendo? Eu clico nela. Se a versão que você estiver usando não tiver aquela referência de quando você puxar a reta, ele aparece um zero, que é dizendo a você que a linha está em sentido reto, indo a 0 graus, você precisa vir aqui em DX e DY. Em DY. E zerar aqui para que ela não fique torta, certo? Se você se sentir inseguro também, você pode zerar o DY. Isso vai lhe ajudar nessa parte de configuração de linhas retinhas, tá? Então, eu vou sempre fazer de uma forma que essa linha ela encoste aqui no final ou ultrapasse. Porque se esses cortes ficarem abertos, vocês também não conseguem cortar. Então, quando é algo assim que eu não preciso ter uma medida exata de encostar a linha exatamente na borda do molde, aí eu sempre deixo passando para garantir que esse molde vai ficar cortado. Eu vou fazer essa linha de uma forma que não fique aberturas dentro do molde, certo? Senão ele não corta. A mesma coisa com a ferramenta extrair molde. Se você não tem uma linha reta que indique para você que você acessou o limite do molde, ou ultrapassou esse limite, você também não consegue extrair. Então, venhamos aqui na aba de produção, cortar. Aí aqui a gente tem a opção de habilitar a costura, certo? Nessa versão que eu estou usando, você só coloca costura aqui. Mas na versão 14, aqui embaixo tem uma outra opção que é costura no molde 2, que é para você marcar que quer a margem de costura nos dois moldes, senão ele só coloca a margem em um lado e a outra parte some, tá? Eu venho aqui, digito 1. Vamos imaginar que estamos trabalhando com tecido plano e que as margens de costura são 1, tá? Isso aí é um assunto para outra aula. Para quem não entende de modelagem, eu explicar essa questão de margem de costura. Então, eu venho aqui, clico no meu molde primeiro, depois eu vou confirmar o elemento indicando a direção de corte. E aí eu vou indicar a linha, certo? Aí, ó, confirma que o corte foi feito com as medidas, certo? Aqui eu tenho margem de costura dos dois lados. Pronto, então temos mais uma ferramenta explicada direitinho. Eu vou voltar às ações e vou deixar esse meu molde inteiro novamente, tá? Para explicar outra ferramenta. Mas antes, vamos remover esses dois pontos de controle aqui, só esses dois, para a gente não se atrapalhar com relação à próxima ferramenta que eu vou explicar daqui a pouco. Então, voltando na aba de manipulação, que foi uma ferramenta que eu ensinei na aula passada, e vamos
excluir esses dois pontinhos. Por que não esse? Porque esse aqui é um ponto de controle importante. Se eu clicar nele, eu vou deformar o molde. Então, ele fica aqui, certo? Vamos agora para a aba de produção, onde eu vou explicar para vocês como colocar a margem de costura. Para quem não sabe, a margem de costura é uma margem que a gente precisa colocar no molde para garantir que a costureira vai costurar naquele local e a peça não vai perder o tamanho dela, tá? A grosso modo é basicamente isso. Porque a gente costura, a gente faz o molde com as medidas, quando vai costurar precisa inserir sempre essa margem, que é o equivalente que a costureira vai entrar na máquina e vai fazer com que o molde permaneça naquele mesmo tamanho, sem alteração. É basicamente isso. Então, eu vou vir aqui na ferramenta costura, e aqui eu tenho algumas opções. Tem a opção de manter base, que faz com que você consiga ver, fazer aqui só para exemplificar, tá? Faz com que a margem fique com esse pontilhado, que eu não gosto muito de usar essa opção, porque esse pontilhado ele não sai. Então, você vai fazendo outras alterações no molde e ele vai ficando lá. Então, eu sempre deixo manter base desabilitado. Então, você tem que sempre lembrar se você colocou margem de costura ou não. Porque à medida que você coloca, ela não vai mostrar que colocou, certo? Você tem que lembrar que colocou para não colocar mais uma vez. Então, aqui, ó, eu vou colocar margem de 1 centímetro, certo? Aí aqui eu tenho uma posição, vou colocar todo o molde, porque o sistema automaticamente vai colocar margem no molde todo, certo? Aí o que é que vocês fazem para colocar? Vamos seguir a barra de baixo. Indique molde. Aí confirma molde, confirma com o botão esquerdo no mouse. Viram que a margem foi colocada e depois fica imperceptível que colocou? Se eu tivesse feito isso com a ferramenta manter base, o molde ia ficar desse jeito aqui, certo? Mas isso vai atrapalhar vocês no futuro. Escutem o que eu estou dizendo. Então, deixem assim. Então, eu vou colocar essa margem de costura sem manter base aqui novamente, só para a gente refazer esse trabalho que eu estava explicando. Vocês também têm a opção aqui dentro dessa ferramenta de colocar aqui a posição selecionar. A gente faz isso quando a gente quer colocar uma margem de costura em um local específico, certo? Digamos que eu queira colocar a margem de costura aqui na borda de baixo, certo? Exemplo. Então, eu venho aqui, indico o molde, igual eu fiz da primeira vez, só que dessa vez eu vou clicar em cima do local onde eu quero colocar a margem, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa barrinha e vou confirmar. Pronto. Então, ele vai colocar a margem de costura nesse local específico. Mas daí eu me arrependi, não quero mais colocar essa margem, eu quero remover a margem. Como é que eu faço? Bom, gente, eu gosto de fazer o seguinte: tem algumas versões do sistema que tem a opção de inverter a costura, de remover a margem, de remover costura, mas eu gosto de usar essa ferramenta aqui para todas essas funções e vai atender vocês muito bem. Então, ao invés de colocar 1, eu coloco -1, certo? Então, eu clico no molde, faço o mesmo processo, indico o molde, indico o local que eu quero remover aquela costura, porque eu coloquei uma medida negativa, então ele vai remover, tá? E eu podia usar para remover quantos centímetros eu quisesse, não só essa margem de costura que eu coloquei agora. Então, confirma, e a operação foi feita mais uma vez com sucesso. Pronto, então a gente já viu a ferramenta de cortar, unir, dobrar, desdobrar e a margem de costura, certo?
Já vimos várias ferramentas dentro de 20 minutos. Eu preciso de um feedback de vocês se os vídeos estão muito rápidos, muito acelerados, para que eu saiba essa velocidade de fazer esse material para vocês. Então, voltando aqui, vamos para mais uma ferramenta, certo? Aqui na aba mesmo de produção, pertinho da ferramenta de costura, eu tenho a ferramenta de bainha. A ferramenta de bainha serve para que você coloque as bainhas no molde. Poxa, mas eu posso colocar, acrescentar a bainha na ferramenta de imagem de costura, que foi essa que eu usei agora, porque ambas são para acrescentar tamanho na modelagem. Não pode, porque quando a gente vai fazer as bainhas, a gente precisa inserir na modelagem algo chamado platitude de costura, coisa que a ferramenta de costura ela não vai colocar, não vai lhe dar, certo? Então, se for uma bainha que houver uma dobra de tecido, é importante que vocês usem a ferramenta de bainha, certo? Para quem não sabe, o que é bainha é um abanhado na peça, tipo, a bainha dessa minha blusa aqui vai dobrar, tá? Então, eu venho aqui, eu vou colocar essa ferramenta de bainha no lugar aleatório para que vocês vejam do que é que eu tô falando. Então, indique o molde, o início da bainha, tá? Ah, algo importante. Vocês precisam configurar essa bainha aqui, ó. Nesse caso, eu vou fazer uma bainha de uma dobra só, mas podem ser duas, três, quatro, quantas forem feitas na costura. Por isso que eu sempre digo que quem vai trabalhar com modelagem, quem pretende trabalhar com modelagem, precisa entender um pouco de costura para fazer ações assertivas dentro do sistema, tá? Então, eu vou colocar número de dobras 1 e a largura 4 centímetros. Eu vou indicar o molde, eu quero aumentar essa parte aqui, então, confirma. Vocês estão vendo esse biquinho a mais que ele faz? Ele não fez uma linha reta aqui, ele fez um biquinho para mostrar justamente essa dobra que vão ambas se encontrarem quando for feita essa dobra na costura, tá? Então, eu vou confirmar a ação com o botão esquerdo e aqui já estava configurado um pique, que é esse elemento aqui, e serve também para fazer algumas marcações dentro da costura, para a costureira saber exatamente onde vai dobrar aquele molde dentro da produção, sem precisar ficar medindo, para que as peças saiam padronizadas. Isso pode ser habilitado ou não, tá? Então, eu fiz a minha bainha. Eu vou voltar aqui o molde para o que ele era antes. As ações de desfazer e refazer são feitas nessa barrinha aqui de cima, nessas setinhas verdes. Vocês podem voltar as ações que foram feitas por último. A cada clique vocês voltam uma ação. A mesma coisa na setinha que vai para frente. A cada clique você refaz uma ação novamente. Então aqui eu vou repetir essa ferramenta, porém eu vou fazer em outro lugar. Vou colocar a bainha aqui na parte de baixo, tá? Deixar o pique marcado. Vou clicar aqui. Primeiro o sistema pede, indique molde. Aí eu vou indicar o molde já clicando em cima da linha onde haverá a bainha. Ó, confirma. A bainha também foi feita com sucesso. Pronto, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Eu espero também um feedback de vocês quanto a essa minha metodologia de ensino, ok? Valeu, tchau, tchau.